Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Terapeuta Mestre de Si e este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. Aqui nós falamos sobre a profissão terapeuta, o que é preciso, como você chega lá, como ter maior acesso ao seu cliente, como ser mais eficiente, mais assertivo nessa profissão, que é o que todo mundo busca. Eu sou Karen Liege e hoje eu vou falar com você sobre o que é ser terapeuta, afinal de contas. Fica aqui comigo que eu conto tudinho para você. Você deve estar agora se perguntando quem é você para me ensinar a ser terapeuta. Bom, o meu nome é Karen Liege, eu sou terapeuta há uns 30 anos, mais ou menos, e eu lembro que eu resolvi ser terapeuta porque em algum momento, lá pelo ano de 87, eu fiz um curso que se chamava Cosmoterapia. E nesse curso a gente fazia muito tratamento, né? Muita terapia dentro do curso, a gente fazia muita vivência. E algumas dessas vivências consistiam de regressões de memória. E eu lembro que a regressão de memória fez toda a diferença na minha vida. Foi um evento, né? Eu estava num processo de depressão. Foi a primeira depressão que eu tive na vida. Eu estava terminando o meu ensino médio e eu havia entrado num processo de depressão bastante profundo. Eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava o tempo todo. Quando eu chegava da escola, eu estudava de manhã, eu chegava da escola, eu me jogava sobre o sofá e ali eu passava o resto da tarde ou olhando para o nada, sem fazer absolutamente nada, ou chorando. Então foi um processo bastante difícil, bastante penoso. E quando eu fiz as minhas primeiras regressões de memória, houve um processo de uma liberação tal, emocional, que me tiraram de um patamar e me colocaram em outro patamar. Eu voltei a sorrir, eu voltei a ter gosto pela vida. E isso para mim foi tão fantástico, foi tão maravilhoso, que eu pensei, eu quero fazer isso. Eu quero ser isto. E eu continuei fazendo o curso de cosmoterapia, acabei me formando terapeuta no ano de 93. E ali eu comecei a me especializar na regressão de memórias. Então eu comecei a fazer pelos outros aquilo que eu havia recebido. Como não pode deixar de ser, eu acabei percebendo que só a regressão de memória faltava alguma coisa e eu comecei a fazer outros cursos. Então eu me formei em reprogramação mental, pelo método tradicional mesmo, da reprogramação pela PNL, né? E fui adiante, eu fui estudando formas de fazer isso, fui buscando novos caminhos. Depois entrou na minha vida, então, o sistema frequencial anjo humano, que é o sistema com o qual eu trabalho hoje, que foi a minha parte espiritual, né, que desenvolveu e que hoje permeia toda a minha vida, né? Então, essa sou eu, há alguns anos de experiência, como você pode perceber, muitas e muitas e muitas técnicas estudadas, aprendidas e muitas outras técnicas desenvolvidas nessa experiência que eu tenho de acesso ao Akasha, de leituras de registros akáshicos, de conexão com os meus mestres e mentores. Então, feitas as apresentações, eu quero falar com você hoje sobre o que é, afinal de contas, ser terapeuta. Quem pode ser terapeuta? Dentro da nossa legislação, nós temos terapeutas que são formados em uma universidade. Quem são esses terapeutas? São fisioterapeutas, são psicólogos, são terapeutas ocupacionais, psicanalistas. E temos aí uma gama grande de
faculdades que formam terapeutas. Mas todo terapeuta precisa ser, afinal de contas, formado por uma universidade? Não. A nossa legislação permite que existam terapeutas que sejam formados em ensino técnico. O que é isso, né? É você ter apenas o ensino médio e fazer uma especialização em algum tipo de terapia. Então nós temos aí uma grande gama de terapeutas que têm formação técnica e de terapeutas que têm formação rápida, que são os cursos livres. Nos cursos livres, diferente da formação técnica, que tem que ter pelo menos 2 anos de estudos, nos cursos livres você pode fazer uma formação muito mais curta. É onde você aprende a lidar com as questões do outro. Então eu posso, por exemplo, fazer uma técnica rápida de um dia, como é o caso do barras de axis, que é uma técnica aplicada para questões bem específicas. E é isso que a gente vai tentar entender aqui, nesse conjunto de programas que eu vou trazer ao ar para você todas as semanas. As diferentes tipos de técnicas que você pode trabalhar, que você pode trazer para essa vivência, para complementar aquilo que você já sabe. Mas afinal de contas, por que então existem tantos terapeutas que não conseguem ter sucesso como terapeutas? Alguns dizem assim: eu faço tudo o que dizem para eu fazer, eu faço divulgação, eu posto nas redes, eu pago tráfego de Facebook, eu pago tráfego de Instagram, eu faço tudo o que tem para fazer. O que está me faltando afinal? Falta a você ser mestre de si mesmo. E essa é a ênfase que eu vou trazer nesse programa. Porque depois que você se torna mestre de si mesmo, o resto é automático. Você nem sequer vai precisar gastar muito em tráfego. Você nem sequer vai precisar ficar correndo atrás o tempo todo, porque a maior divulgação, 100%, a maior divulgação é propaganda de boca em boca. Você sabe o que é isso? É quando você faz um trabalho tão bom, tão bom, tão bom para um cliente, que ele indica você para outras 10 pessoas. E cada uma dessas 10 pessoas indica para mais 10. E só aqui nesse processo você já tem uma centena de pessoas. Rápido assim. É isso que eu vou ensinar a você a conquistar. Ensinar não, né? Porque afinal de contas, acho que nós não somos conhecedores de absolutamente tudo. Eu vou compartilhar com você esse conhecimento. Eu vou compartilhar com você aquilo que eu fiz, aquilo que eu aprendi ao longo da vida e por que hoje, por exemplo, a minha agenda está sempre lotada. A minha agenda ela tem estado lotada. Este ano, por exemplo, ela esteve lotada o ano todo. E muitas vezes eu fiz abrir exceções, ok abrir exceções, mas se você abrir exceções sempre, você nunca vai ter o tempo para você. Então, nós vamos falar isso, nós vamos falar sobre as necessidades do terapeuta, como o terapeuta ele precisa cuidar do seu trabalho, cuidar de si mesmo, cuidar da família, cuidar da casa. O que é necessário, que força, da onde sai essa força, da onde sai essa organização. Como você pode se tornar mestre da sua vida. Então aqui, hoje, nesse programa de estreia, nós vamos definir, nós vamos determinar o que é ser terapeuta. Uma definição sobre ser terapeuta é aquele que cuida do outro, né? É aquele que cuida com algum tipo de especialização, com alguma técnica, com algo que consiga devolver ao outro o seu equilíbrio. Existem algumas leis nas terapias, leis universais, né? Que regem também não só as terapias, mas toda a vivência humana. Mas existem algumas leis que são muito interessantes. A primeira delas, e que eu acho muito importante, eu recebi ela dentro do consultório do meu mentor.
o meu mentor, que hoje, inclusive, já está encarnado. Mas eu estava atendendo um rapaz e percebi que ele tinha um nódulo muito próximo, né, ao fígado, um miasma, como a gente chama, um nódulo energético. E eu pensei, bom, preciso removê-lo, né? Eu estava fazendo uma reintegração de consciência, estava fazendo uma terapia frequencial com ele e fui para remover esse miasma. E o meu mentor, ele disse assim, não faça. E eu perguntei, por que não faço? E ele disse, porque ele escolheu não dar acesso, né, a outras pessoas à sua energia. Este rapaz era um magista, né? A gente respeita as escolhas das pessoas, mas o que eu faço então, quando eu vejo a pessoa que está ali prestes a ter uma doença, em função de um nódulo energético que vai chegar no seu fígado, que vai afetar fisicamente seu fígado, o que eu faço nessa hora? Eu faço de conta que não estou vendo? E o meu mentor, ele colocava a mão no meu ombro assim e me dizia, se eu me curo, eu te curo. E quando ele fez isso, houve uma expansão da minha consciência, como se isso aqui abrisse, foi muito forte a impressão que eu tive. E é como se alguém jogasse algo dentro da minha cabeça. É como se alguém jogasse um puff, que eu digo que a sensação é que é algo quadrado, é um desses blocos assim, né, quadrado, cheio de informação, e essa informação começou a girar lá dentro da minha cabeça. E começou a vir o entendimento de muitas coisas. E dentro desses entendimentos, a lei da unicidade, onde nós estamos tão conectados a essa consciência universal, a essa consciência de fundo, que quando eu estou em ressonância com uma pessoa, como era o caso ali, em que eu estava em ressonância com esse rapaz porque estava atendendo, e de repente eu percebo que existe algo nessa pessoa que precisa ser curado. Eu volto para dentro de mim, percebo qual a ressonância que isso tem em mim e eu busco a minha cura, a cura daquela emoção, a cura daquela sensação, aquilo que estava ali, de base daquela pessoa. Qual era o sentimento que eu tinha? E naquele momento eu percebi que eu tinha raiva. E que havia uma raiva dentro de mim que estava bloqueada, ela não conseguia vir à tona, porque eu tinha uma crença, durante toda a minha infância, adolescente, início da minha vida adulta, que eu precisava ser uma pessoa boa, que eu precisava fazer as coisas certas, seguir regras, não desafiar, né, a vida. E essa crença fazia com que eu não pudesse expressar a raiva. Então eu tinha uma dificuldade muito grande. Quando eu me dei conta disso, que a raiva era a base dessas emoções que esse rapaz sentia, que eu sentia também, então havia uma ressonância, né? Havia um reconhecimento de que o que está em mim está no outro, espelho. Eu busquei dentro de mim essa raiva. Do que é, afinal de contas, que eu tinha raiva? Quantas vezes na vida eu senti? Quais os momentos na minha vida em que eu senti raiva? E eu me permiti entrar dentro dessa raiva, percebê-la, senti-la e aceitá-la. Quando eu aceitei aquela raiva, eu comecei a me conectar mais fortemente com o meu eu sou, trazer esse sentimento grandioso de amor incondicional que só o eu sou pode trazer pra gente. Comecei a expandir o meu cardíaco, preenchê-lo de amor, expandir e preencher de amor, até que essa raiva sublimou. Quando essa raiva sublimou, eu olhei e o nódulo, o miasma, não se encontrava mais ali. Se eu me curo, eu te curo. Esta é a base do conhecimento também do Ho Oponopono. É uma outra técnica. Mas a base, a lei da unicidade, a lei que diz que estamos conectados, que somos todos um, é a base dessas duas técnicas. Então você não precisa necessariamente fazer um Ho Oponopono. Você pode fazer o Ho Oponopono, mas não necessariamente. Então veja bem que existem momentos na vida da gente
em que a gente consegue ser extremamente efetivo. Mas há necessidade de uma entrega. E mais do que uma entrega, a confiança. Confiar em si mesmo e confiar no universo. Confiar nesse sistema que está sobre nós e que nós podemos realizar tanto quanto. Quando eu chamei esse rapaz, quando eu tirei ele do relaxamento profundo em que ele se encontrava, ele disse assim: nossa, eu senti um alívio, como se algo bloqueado saísse de dentro de mim, me senti expandindo, me senti crescendo e de repente eu senti um amor extremo dentro de mim. Eu tive uma sensação de algo expandindo no meu cardíaco, de um amor profundo. Ele recebeu a cura que eu recebi. Ou seja, se eu me curo, eu te curo. Por que ele recebeu? Por que ele percebeu? Porque eu estava conectada à consciência dele naquele momento. Eu estava conectada ao ser que ele é, para poder fazer a terapia frequencial. Então, quando a gente percebe isso, quando a gente entende isso, a gente começa a entender também que na grande maioria das vezes, as pessoas que vêm para nós, elas têm nelas ressonâncias. Ou seja, ele possuía uma raiva bloqueada, eu também. Então, quando eu descubro em mim o caminho para essa cura, acaba que ele também descobre nele o caminho para essa cura. Nós somos terapeutas, principalmente terapeutas holísticos, que mostram para eles o caminho. Mas antes de mostrar para eles o caminho, é necessário que nós terapeutas entendamos a primeira chave de ser terapeuta. A primeira regra, a regra número 1, aquilo que você precisa entender. Quanto mais você se cura, mais força você tem para curar o outro. Quanto mais você consegue abrir mão dos desequilíbrios do teu ego, mais você cura o outro. Então, você que é terapeuta e que acha que ainda não conseguiu ter sucesso na sua carreira, você acha que seus clientes não estão voltando na medida como você gostaria que eles voltassem, você que não é terapeuta, mas que sonha algum dia em se tornar terapeuta, em mudar de profissão, em ser essa pessoa que leva para a vida do outro satisfação, alegria de novo. Se você está pensando em fazer isso, preste muita atenção nessa regra. Preste muita atenção nessa regra. Para que você seja terapeuta, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer terapia. É você se curar antes de curar o outro. Quanto mais você se cura, quanto mais questões na sua vida você se cura, mais clientes você tem automaticamente, porque você cria as ressonâncias de liberação. E aquele cliente vem para você porque você está pronto para dar àquele cliente aquilo que ele precisa. Aqui está a lei da atração nas terapias. Aqui está o grande salto do gato, o pulo do gato. E é essa regra que às vezes os terapeutas não entendem. Nós somos aqueles que vão tirar a pessoa do desequilíbrio, da crise, da depressão e vamos levá-la a um novo patamar de vida. Mas a gente só consegue levá-los àquele patamar onde nós próprios estamos. Então, por isso que às vezes um cliente para de procurar um terapeuta. Porque se você está parada em um único patamar, você não vai conseguir levar a pessoa acima disto. E talvez esse patamar, aquele cliente seu já alcançou. Então ele vai procurar alguém que possa levá-lo a uma outra esfera. Entende isso? Compreende como é importante para sermos terapeutas, sermos pessoas
que buscam a si mesmo, que fazem suas próprias curas. E aqui vem uma questão de extrema importância. Algumas pessoas acabam buscando ser terapeutas, porque em grande parte as terapias holísticas são cursos de formação rápida e acabam sendo mais baratos do que fazer uma faculdade. E como as pessoas estão em busca de algo que possa trazer o sustento das suas vidas, então acabam primeiro se formando terapeutas e depois pensando em fazer a sua própria cura. O que acontece é geralmente muita frustração, certo? Porque você gasta muito mais dinheiro conquistando novos clientes do que mantendo os clientes que você já tem. E se você não consegue mostrar ao seu cliente uma terapia efetiva que leva ele aos objetivos que ele tem de cura e reequilíbrio, então talvez esse cliente não volte mais. Talvez esse cliente não queira mais fazer terapia com você e vai buscar alguém que possa dar a ele mais assertividade. Então, eu sei que muitas pessoas dependem desse dinheiro para sobreviver mesmo, que é daqui que vão tirar todo o dinheiro que paga suas contas, ou às vezes até é um segundo trabalho. Às vezes até tem muitos terapeutas, eu acho que a grande maioria, trabalha em alguma empresa e em horários alternativos acaba se tornando terapeuta, acaba trabalhando como terapeuta. Eu não sei se isso funciona. Eu não sei se isso funciona. Porque você não está 100% dentro daquilo que você quer ser, que é terapeuta. Certo? Então, a primeira coisa aqui é ter certeza. Você quer ser terapeuta? E essa pergunta eu deixo para você responder aqui nos comentários. Você tem certeza absoluta que essa é a sua vocação? Você tem certeza absoluta que esse é o desejo da tua alma? Ajudar o outro a se curar, ajudar o outro a encontrar o caminho? Você tem certeza disso? Porque se você não tem certeza disso, fica muito difícil colocar o foco da sua vida nesse trabalho. E se você não colocar o foco da sua vida nesse trabalho, como é que o universo vai entender que é isso que você quer? Por que é que o universo vai direcionar clientes para você se você não sabe se é isso que você quer? Ou se você está apenas com necessidades de sobrevivência? Se você não tem certeza de que você quer ajudar o outro, então você não deve ser terapeuta. Porque para ser terapeuta, nós precisamos estar focados naquele momento em que você olha para aquele cliente que está ali, para aquele ser humano, para aquela pessoa que está ali na sua frente, com necessidades, com dores, que só aquela pessoa pode dizer o quanto essas dores realmente estão doendo. Se você não consegue levar essa pessoa ao alívio dessas dores, e se você talvez nem se importe tanto com isso, então você não deve ser terapeuta, você deve buscar uma outra profissão. Só porque ser terapeuta, na maioria das vezes, existe aí uma gama de cursos curtos e tudo mais, que levam, né, a pessoa a se formar muito rápido, então esse não deve ser o motivo principal. Porque você não vai conseguir, você vai ficar nadando contra a corrente. Primeiro cure a si mesmo. Primeiro encontre o seu lugar confortável. E de fato, mesmo que você acredite dentro de você que você não tem mais nada para curar, se você ainda não tem clientes suficientes, se as pessoas recusam os seus atendimentos, mesmo quando eles são de graça às vezes, há algo errado com a sua energia, há algo errado com a sua psique. Há uma mensagem que o teu eu está enviando para fora, para o universo, dizendo: eu não estou bem, eu não posso cuidar de você. Eu não estou bem,
talvez eu mesma deva ser curada. E quando você está enviando essa mensagem para o universo, o que o universo diz? Você precisa de uma terapia, não de clientes. E ele vai mandar para você várias vezes terapeutas na sua vida, certo? Então, vamos olhar para isso. Vamos aproveitar todas as chances que temos de nos curarmos, de ir adiante, de crescer verdadeiramente como seres. E se eu pudesse agora te dar um conselho a você que está começando a sua carreira como terapeuta, ou a você que pensa em um dia começar, eu diria para você, se você não tem tempo para se curar ainda, se você não tem tempo para fazer uma terapia e nem dinheiro disponível, mas você tem muito desejo de começar este processo, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar quais os tipos de terapias que existem. Se você quer trabalhar na área cognitiva, se você quer trabalhar na área energética ou se você quer trabalhar na área espiritualista. Existem essas três grandes áreas dentro das terapias. Se você optar pelas cognitivas, não tem muito o que fazer, você vai ter que estudar muito. E são cursos mais longos, são cursos mais extensos, porque você precisa entender muito da psicologia, da psique humana, da formação de caráter, porque as terapias cognitivas elas vão trabalhar essa área, mesmo que seja um curso livre, mesmo que seja um curso um pouco mais curto. Se você trabalhar na área energética, você tem uma grande disponibilidade de terapias que podem ser feitas nesta área. Você pode, por exemplo, fazer o curso de Reiki. Existem vários tipos de Reiki e aplicações. Você pode fazer, por exemplo, um curso de barras de Axis. Você pode fazer um curso de EFT, EMF. Então, existem muitas técnicas que trabalham a parte energética. Por que eu falo da parte energética? Porque você vai fazer uma única técnica, vai se formar terapeuta em menos tempo e não vai precisar ter um conhecimento muito específico sobre psique, sobre a parte cognitiva. Por exemplo, Reiki são posições de mão que você vai aprender e a aplicação de energia. Então, basicamente, você precisa cuidar da sua energia, se limpar, fazer exercícios de meditação, para que a sua energia esteja boa, para você poder aplicar a energia no outro. Assim também é barras de Axis, assim também é o EFT, enfim. Você vai estudar uma técnica que vai auxiliar a pessoa no momento de crise, no momento de depressão, a melhorar a sua energia, melhorar a sua frequência para que ela consiga sair daquela situação, daquele estado em que ela se encontra. Eu diria para você, especialize-se em uma única técnica primeiro e torne-se o melhor possível naquela técnica. Trabalhe até que você perceba que você é o melhor que você pode ser. Trabalhe até você ter certeza que o que você está dando para o seu cliente é extremamente assertivo, é extremamente direcionado. Se você for trabalhar na área espiritualista, que também é o caso do Reiki, que é o caso dos registros akáshicos, que é o caso de uma apometria, por exemplo, você vai ter que trabalhar outras questões que são a sua conexão, abrir os canais e manter o seu eu espiritual estruturado. Então, sim, aqui precisa de um pouquinho mais de conhecimento, mas basicamente ele está, em termos de tempo de formação, ele fica entre a área cognitiva e a área energética. Ele é um pouquinho mais... Ele precisa de mais tempo de aprendizado, mais tempo de estudos
do que a parte somente energética, porém, ele não precisa de tanto tempo como a área cognitiva. Claro que eu entendo que o melhor terapeuta, ele abrange todas essas áreas. Se você conseguir, então, se tornar um terapeuta reikiano, por exemplo, um bom terapeuta reikiano, se você conseguir trazer muita qualidade, se você conseguir dar muita atenção para o seu cliente, você vai cuidar desse cliente, você vai fidelizar, porque você vai estar entregando um trabalho de qualidade. E, gente, é óbvio, as pessoas procuram trabalhos de qualidade. A grande maioria das pessoas que eu conheço, elas até aceitam pagar mais por um trabalho que seja realmente de qualidade. Então você não precisa ter medo de ficar preso a um trabalho que tenha um valor mais abaixo. Se o seu trabalho for de qualidade, você vai poder aos poucos aumentar esse valor e continuar a ser aceito, porque o seu trabalho é de mais qualidade do que os outros. E é isso que a gente precisa entender nesse processo. Não basta apenas fazer. O trabalho todo tem que ser de qualidade, desde a apresentação até a entrega daquilo que você sabe. Depois que você se especializa muito em uma única técnica, ou mesmo durante, eu diria para você, continue estudando. Continue estudando. Vá fazendo toda a parte cognitiva, entenda um pouco de psicologia, entenda um pouco de terapia haitiana, entenda um pouco de constelação, entenda um pouco de tudo. Porque tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você adquire faz parte de você. Obviamente, você só vai poder utilizar uma técnica quando você pagou por ela, quando você se formou naquela técnica, por causa dos direitos autorais. Mas você pode sim aprender o conhecimento que está por trás dessa técnica. Como é o caso, por exemplo, dos registros akáshicos. Se vocês olharem por aí, existem muitas técnicas que ensinam a fazer leitura de registros akáshicos. Umas melhores, outras piores, umas têm cursos de um dia, outros, como é o meu caso, tem cursos de 6 dias. Mas o que está por trás disso? Quanto conteúdo é entregue nesse curso? Quanto conhecimento, quanta profundidade, quanta qualidade. Então você vai escolhendo as suas técnicas, você vai escolhendo o que é melhor para você e o que é melhor principalmente para o seu cliente. Passo a passo, você vai se tornando um terapeuta cada vez melhor. Não queira fazer num primeiro momento tudo, absolutamente tudo, que um terapeuta de, como eu, 30 anos de profissão faz, porque, de fato, eu errei muito nessa caminhada, acertei outro tanto, mas essa experiência conta hoje no meu trabalho, porque hoje eu entendo de tantos assuntos relacionados ao ser humano que é muito difícil eu não ler uma pessoa quando estou conversando, quando estou apenas às vezes me divertindo. É muito difícil eu não saber o que está por trás dessa pessoa, pela a sua psique, o seu conhecimento, porque é muito tempo de prática trabalhando com isso. E assim vai sendo cada vez mais natural, cada vez mais tranquilo. E é importante também você respeitar o outro terapeuta. É importante que nessa caminhada você dê a autoria do trabalho a quem é de fato essa autoria. Porque tudo aquilo que você faz nessa caminhada, em algum momento ela volta para você. Então, se você respeita o trabalho dos outros, o seu trabalho também vai ser respeitado. Se você consegue trabalhar em parceria, sem qualquer concorrência com outros terapeutas, isso volta para você. Se você sabe indicar um terapeuta, por exemplo, para o seu cliente que trabalha com uma outra técnica, isso volta para você. Por exemplo, eu faço uma leitura de registros akáshicos e dentro da leitura de registros akáshicos eu percebo que há conexões
com o sistema de antepassados, com aquilo que a gente chama de campo morfogenético. Dentro dos registros acásticos, eu posso mexer no campo morfogenético. Eu posso mexer no campo morfogenético. Porque os registros permitem isso. Mas por que eu vou mexer no campo morfogenético quando existem terapeutas que estudaram um ano inteiro sobre isso e que podem fazer um trabalho muito mais profundo, que vai trazer para o cliente muito mais aprendizado, muito mais cura? Então, na grande maioria das vezes, eu encaminho este meu cliente para alguém que faz constelação, para alguém que trabalha com astrologia, para alguém que trabalha com apometria, para alguém que trabalha com reiki. Eu vou indicando pessoas, claro, que eu conheço o trabalho, que eu respeito, que eu gosto do trabalho. Isso é importante também, porque afinal de contas, se eu indico, o nome que está por trás dessa indicação é o meu. Então, eu indico sim para pessoas que eu respeito. E isto também corrobora tudo que eu falei aqui. Quanto mais você se cura, quanto mais você melhora como terapeuta, mais indicações de outros terapeutas você vai receber. Eu espero que este conteúdo de hoje tenha realmente ajudado você a organizar um pouquinho as suas ideias. Na semana que vem, vamos continuar este assunto. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades. O que é responsabilidade do terapeuta e o que é responsabilidade do cliente. Gratidão por você ter ficado até aqui comigo. Deixa aqui embaixo seus comentários. Curte, compartilha esse vídeo para todos os terapeutas que você conhece. Para todos aqueles que você conhece que querem ser terapeutas. Ou para aquelas pessoas que têm um terapeuta escondido lá dentro e que nem sabem que tem. Até semana que vem. Um grande beijo no seu coração e até mais.